Olá, eu me chamo Fabrício e estou aqui para iniciar então a apresentação da parte 1 da segunda avaliação da matéria Reatores Químicos e Bioquímicos. O grupo é composto por mim, pelo João Miguel, pelo Matheus Vassoler, pelo Vinícius Bueno e pela Yasmin. E aqui estão nossos respectivos e-mails caso queira entrar em contato. A apresentação foi dividida em 6 partes, tendo início no enunciado e seguindo então pelo tipo de reação, coleta de dados, o algoritmo da resolução, a resolução no Python e discussão dos resultados. Para que fique mais claro como que a resolução foi feita, eu vou ler o enunciado. Uma das vias de produção catalítica do ibuprofeno envolve a hidrogenação do para-isobutilacetofenona, identificado como B, em uma solução de metanol contendo um catalisador zeolítico HY e saturada com hidrogênio. Os produtos intermediários são o para-isobutyletílico etanol, identificado como C, e para-isobutilfeniletilmetil éter, identificado como E, e para-isobutilfenilbenzeno, identificado como F. O esquema de reação é mostrado abaixo. Ali podemos ver como ocorre esse processo pela sequência, então, de moléculas que têm dadas suas reações. Como o metanol, identificado como M, está em excesso, ele não aparece na lei de velocidade. As constantes de taxa e equilíbrio são fornecidas na tabela 1. A carga do catalisador, identificado como W, é 10 kg por metro cúbico e a concentração inicial do para-isobutylacetofenona é 0,54 kmol por decímetros cúbicos. A pressão parcial do hidrogênio é 5,9 megapascal e a temperatura é 393 Kelvin. Trace as concentrações de A, B, C, D e F em função do tempo e interprete os resultados. Aqui na tabela 1 podemos ver então as constantes de velocidade, junto com a constante da lei de Henry, variando com a temperatura e suas dadas respectivas unidades, com K3 sendo unidade diferente, sendo metros cúbicos por quilograma vezes segundo. Para a análise do tipo de reação, podemos ver aqui que na sequência da reação tem uma mistura de reações em série e reações paralelas, então podemos classificar ela como complexa. Para iniciar então a resolução, primeiro começamos pela coleta de dados, sendo que o W, que é a carga de catalisador, foi dada como 10 kg por metro cúbico, a concentração inicial de B é 0,54 kmol por decímetros cúbicos, a pressão parcial do hidrogênio, que está identificado como A, é 5,9 megapascal e será analisado então a temperatura de 393 Kelvin. E aqui na direita temos as leis de velocidade, onde que a partir delas, que foi dado o enunciado, será possível encontrar outras leis de velocidade para a resolução então completa do exercício. E considerando também que o metanol está em excesso, logo, a sua concentração é muito alta e a variação ao longo do tempo vai ser pequena. Então, ela pode ser desprezada nos cálculos que estão por vir. Então, pessoal, agora comentando aqui sobre o balanço molar, temos que o balanço molar de um reator PBR é dado pela seguinte equação exibida aqui na equação 1. De acordo com a vazão constante fornecida pelo enunciado, temos que V será igual a V0. Portanto, na fórmula onde seria FA igual a CA vezes V, podemos entender como FA igual a CA vezes V0, exibido pela equação 2. Substituindo a equação 2 dentro da equação 1, obtemos a equação 3 para o balanço molar de um reator PBR. Partindo da equação 3, podemos realizar algumas simplificações. Primeiro, nós entendemos que 1 sobre tal representa o tempo espacial, e o mesmo é dado pela vazão sobre o volume. Como estamos trabalhando com um reator PBR, não temos necessariamente o volume, porém temos a massa de catalisador. Realizando algumas aproximações e adaptações, podemos entender que V0 sobre W pode ser entendido como 1 sobre tal. Dessa forma, substituindo esse entendimento dentro da equação 3 encontrada, podemos achar a equação do balanço molar para cada um dos componentes, exibidas abaixo. A equação 4 para o componente A, equação 5 para o componente B, equação 6 para o componente C, equação 7 para o componente E e equação 8 para o componente F. Para a velocidade de reação, nós temos que, através das leis de velocidade fornecidas anteriormente e comentadas, e utilizando os entendimentos de estequiometria, consumo de reagentes e formação de produtos, chegamos neste entendimento aqui. No caso, a velocidade de reação dos reagentes A, B e C para a primeira reação serão iguais
variando apenas o sinal, visto que A e B são reagentes e C é produto. Dessa forma, como já nos foi fornecido para o reagente B, podemos encontrar para o reagente A na equação 9 e para o reagente C na equação 10. Para a segunda reação é o mesmo entendimento, já nos foi fornecido a equação do componente C, e podemos encontrar, então, do componente A para a equação 11 na segunda reação, e para o componente F na segunda reação temos a equação 12. Na terceira reação, o mesmo entendimento, a única coisa é que, como também já foi comentado anteriormente, o metanol está em excesso, portanto a sua concentração não será levada em consideração. E então temos aqui, já foi fornecido do componente C, e podemos encontrar do componente E na equação 13 exibida aqui. E por fim, para a quarta reação, temos aqui já fornecido o componente E, e então encontramos aqui o componente F e o componente A. Componente A na equação 14 e componente F na equação 15. Dessa forma, possuímos todas as equações que descrevem a velocidade de reação dos componentes envolvidos nas 4 reações informadas pelo enunciado. E, finalmente, unificando as equações obtidas anteriormente por componentes, temos que no componente A será somado a velocidade de reação do mesmo na primeira, segunda e quarta reação, demonstrado pela equação 16. O componente B aparece apenas na equação 1, no caso na primeira reação, então temos aqui a equação 17 representando isso. Na equação 18, nós vemos que o componente C aparece na primeira, segunda e terceira reações. Para o componente E, temos ele representado na terceira e quarta reações, mostrado pela equação 19. E, finalmente, também, para o componente F, temos ele representado nas reações 2 e 4, como diz a equação 20. Falando agora sobre a estequiometria, a gente traz uma consideração lá de cinética, onde a gente aproxima para a gás ideal na condição final, representada na equação 21, e na condição inicial, representada na equação 22, onde a gente tem PV, pressão vezes volume, igual a FT, vazão molar total, R, constante dos gases, e T, a temperatura. Então, a gente pode isolar V e V0 nas duas equações e dividir. Rearranjando e isolando V, a gente chega na equação 23. A gente sabe que concentração é vazão molar do componente dividido pelo volume. O volume a gente acabou de determinar pela equação 23. Então, substituindo, a gente encontra um termo que a gente pode aproximar ele para a concentração total inicial. Então, rearranjando mais uma vez, a gente chega na equação 25. E a partir dela, é possível fazer duas considerações: ser isobárico e isotérmico. Então, mais uma vez rearranjando, a gente chega na equação 23, onde a gente tem que a concentração ela depende da vazão molar. No entanto, a gente quer uma fórmula que dependa apenas da concentração. Para isso, a gente sabe que a vazão molar é igual a concentração vezes a vazão volumétrica. Novamente, substituindo FI e FT na equação 26, a gente chega na equação 27, onde a concentração do componente ela depende apenas da concentração total na condição inicial e na condição final. Assim, a gente consegue aplicar para cada composto das nossas equações, só que a gente ainda não sabe valores de C de T0 e C de T. Para isso, a gente entra nas equações adicionais, onde tem a concentração total, representada pela equação 28, que é o somatório das concentrações na condição final de cada componente presente nas reações. Para a condição inicial, representada pela equação 29, a gente então faz o somatório dos reagentes. Nesse caso, concentração de A inicial e concentração de B inicial. A gente também não tem o valor de concentração inicial de A. Para isso, a gente considera a lei de Henry, onde a concentração inicial de A é igual à constante da lei de Henry na temperatura do sistema, vezes a pressão parcial de A também na temperatura do sistema. Por fim, o enunciado nos dá o valor de concentração inicial de B em kmol por decímetro cúbico. A gente fazendo a conversão de unidade, chegamos em 540 kmol por metro cúbico.
Olá, dando continuação à resolução do exercício, agora passando o algoritmo aqui para o Python, nós começamos com a importação das bibliotecas, sendo que nós utilizaremos NumPy, SciPy Integrate, utilizando o Solve VP para a realização das integrais e o Matplotlib para a plotação dos gráficos. Passando aqui para os parâmetros iniciais, nós temos o CA0 dado pela constante de Langmuir vezes a sua pressão, CB0 dado no exercício e a concentração total inicial dado por CA0 mais CB0. Também temos tabelados a temperatura de 393 kelvins as constantes das velocidades de reações, sendo de K1 até K4, cada um com as suas respectivas unidades, e também a carga de catalisador, que é 10 kg por metro cúbico. Passando agora para a nossa função, onde nós temos tal, que é a função independente, e f, que é o vetor das funções que serão definidas pelas derivadas, sendo elas a concentração de A, B, C, E e F, a concentração total, que é a soma de todas as concentrações, e aqui a obtenção de cada concentração mostrada pelas equações ditas anteriormente. Passando aqui para as leis de velocidades, nós temos pelas condições estequiométricas também apresentadas anteriormente, dados da reação 1, 2, 3 e 4, a soma das leis de velocidade de cada componente, sendo de RA, RB, RC, RE e RF. E agora, definindo as EDOs, nós temos também para cada concentração a sua respectiva velocidade, e retornamos aqui as suas EDOs na mesma ordem que definimos F. Agora, para a realização da integral pelo Python, nós temos que fornecer as condições iniciais, sendo elas CA0, CB0, para C, E e F são zeros, definindo agora o ponto inicial e final de integração, sendo tal de 0 segundos a 20 segundos. Agora o tempo de intervalo de integração, dando o valor inicial, final, e o número de divisões, sendo que foi colocado aqui para fazer 1000 divisões nesse tempo, e os argumentos necessários aqui para o SolveVP realizar a integração, sendo eles aqui a função, o tal, as condições iniciais e o tempo de definição do valor inicial e final, mais as divisões. Aqui foi colocado para retornar a lista com todos os cálculos realizados, aqui para o termo independente e aqui para o termo dependente. Agora, para a plotação de gráficos, nós temos aqui que foi dividido um gráfico para a concentração de A, C e E, sendo aqui para plotar o gráfico no eixo Y e o eixo X e chamar aqui a nomenclatura. A plotação de legenda, localizada na melhor localização, dado pelo Python. Aqui chamando o eixo X de tempo espacial, o eixo Y de concentração. Aqui para plotar a grade, para melhor visualização, e aqui para mostrar o gráfico. Também foi feito aqui para a concentração de B, com o mesmo template do gráfico anteriormente, e de F também repetindo os mesmos. Bom, pessoal, agora que a gente já tem as condições iniciais já ajustadas, a gente tem todo o nosso código pronto, a gente vai para a parte de rodar e analisar os resultados que a gente vai obter. Então, vamos executar tudo aqui. E, bom, esse é o perfil de concentração de hidrogênio e dos reagentes C e E em função do tempo espacial para o nosso reator. Então, a gente nota um decréscimo na concentração de hidrogênio, que a partir do tempo espacial de 5 segundos chega a zero. A gente tem um pico de concentração do reagente C, aqui aproximadamente em 5 segundos de tempo espacial, e a gente tem um aumento da concentração de E com o passar do tempo. Em relação ao reagente B, que é alimentado no início, a gente tem um início de 540 kmol por metro cúbico desse, e aproximadamente aqui em 5 segundos de tempo espacial, a gente tem uma estabilização e a concentração dele passa a ser constante dentro do reator. Por fim, em relação ao nosso produto de interesse, que é o ibuprofeno, a gente tem uma concentração partindo de zero inicialmente e chegando aqui a aproximadamente 6,5 vezes 10 a menos 5 kmol por metro cúbico. Agora vamos partir para as reações, comparar com as reações que a gente tem e entender o que está acontecendo dentro do reator. Bom, pessoal, comparando agora as reações que a gente tem com os gráficos que a gente apresentou, a gente nota que o reagente A, ele participa das reações 1, 2 e 4 como reagente, ou seja, o composto A, que é o gás hidrogênio, ele serve como reagente para essas 3 reações. Então, por isso a gente tem esse grande decréscimo da sua concentração com o tempo espacial, no caso, e quando a gente chega em 5 segundos aproximadamente, a gente tem o total esgotamento do reagente A. O que acontece nesse tempo?
No momento em que A é completamente esgotado, a gente cessa a reação 1, a reação 2 e a reação 4, e a única reação que continua acontecendo dentro do meio reacional é a reação 3, que depende basicamente de C e M. Entretanto, a produção de C é altamente atrelada à concentração e ao uso do reagente A, ou seja, nesse ponto que a gente tem um esgotamento do A, a gente tem uma máxima concentração de C, e a partir daqui, que a gente não vai ter mais a formação de C, o C serve apenas como reagente para a reação 3. Então, a gente vai ter um consumo do reagente C, o reagente M está alimentado em excesso, então ele não acaba dentro do meio reacional. Então, a partir desse momento, a gente vai ter apenas o consumo do reagente C e o aumento da concentração do reagente E. Em relação ao reagente B, que é alimentado no início, a partir desse tempo de 5 segundos, esse tempo espacial dentro do reator, B ele deixa de ser consumido uma vez que a reação 1 deixa de acontecer, uma vez que a gente não tem mais o reagente A. Então, por isso a concentração de B fica constante. Em relação à produção de produto do nosso ibuprofeno, que é o produto desejado, a partir desse mesmo tempo espacial, como a gente não tem mais o reagente A no meio reacional, a gente não vai ter mais a formação dos intermediários e por isso a gente vai ter um esgotamento e uma concentração constante do produto, que no caso é ibuprofeno, uma vez que a gente não tem mais os reagentes necessários para estar produzindo ele. Bom, alterando alguns cenários aqui, para a gente ter alguma noção em relação a quais seriam as condições e as variações caso a gente trocasse algumas condições de operação, a gente alterou as condições de temperatura, então, para 20 Kelvin menos do que a gente utilizou, é o cenário de 393 foi o que a gente utilizou inicialmente no nosso código, então a gente diminuiu 20 Kelvin, aumentou 20 Kelvin para ver quais seriam as variações, e a gente nota que para temperaturas mais baixas, a gente tem um perfil semelhante ainda em relação ao consumo e produção dos compostos, entretanto, a gente tem um tempo espacial maior para que seja alcançado, por exemplo, aqui, o consumo completamente do reagente A. Enquanto para temperaturas maiores, com um tempo espacial menor, a gente consegue atingir e consumir todo o reagente A, além de formar todos os outros compostos. Além, claro, de atingir concentrações mais altas quando a gente compara em relação ao mesmo tempo espacial. Aqui é um comparativo também para a concentração do reagente B, então, analogamente ao que eu demonstrei agora para vocês, com maiores temperaturas, a gente vai ter um consumo muito mais rápido do reagente B aqui. E também em relação à produção de ibuprofeno, temperaturas maiores favorecem a sua produção, uma vez que a gente vai ter uma produção mais rápida do ibuprofeno, ou seja, a gente precisa de menos tempo espacial dentro do reator para estar fazendo a conversão e produção de ibuprofeno, além de atingir concentrações mais altas, o que para a gente é bem interessante para o nosso caso. Por fim, a gente traz aqui algumas recomendações para aumentar a conversão e produção de ibuprofeno, no caso, operações a temperaturas mais altas, operações a altas pressões e também alimentação de hidrogênio nas laterais. O que isso causaria e o que isso implica dentro do nosso reator e do nosso processo? A operação a temperaturas mais altas, a pressões mais altas e alimentações de hidrogênio lateral fariam com que a gente tivesse uma maior quantidade de hidrogênio dentro do reator e, consequentemente, a gente teria uma maior conversão, uma vez que a gente tem mais reagente A disponível e, como a gente mostrou anteriormente, a reação ela se cessou, as reações cessaram porque não havia mais reagente A dentro do meio reacional. Além disso, o aumento das temperaturas favorece a cinética das reações, uma vez que a velocidade específica de cada reação é proporcional à temperatura do meio reacional, então quanto maior a temperatura, maior a velocidade de reação velocidade específica das reações, e consequentemente a gente teria, nesses cenários, uma maior produção do ibuprofeno. Entretanto, a gente trouxe também umas desvantagens em relação a essas recomendações, que no caso são principalmente voltadas em relação às condições de operações que são mais adversas, ou seja, a gente tem uma necessidade de maior investimento em tubulações, aquecimento e utilidades para o reator, uma vez que agora ele vai operar em temperaturas mais altas, pressões mais altas e também vai ter mais alimentações dentro do reator. Então, a gente precisa de um equipamento mais robusto, equipamentos de bombeamento ao redor mais robustos e um controle um pouco mais preciso para garantir a segurança e a eficiência do nosso processo. Bom, essa foi a nossa resolução do exercício proposto para a avaliação 2, em relação a reações múltiplas. Qualquer dúvida, a gente está à disposição para ajudá-los e para esclarecer qualquer tipo de dúvida que possa surgir. E agradecemos muito pela atenção. Até a próxima.